Aleluia. Reloginho novo. Vocês já compraram a sobremesa da Camila para o final do ano? Não? Muito boa a sobremesa da Camila. Bom, se comprar, pode me dar um pedacinho. Amém? Queridos, abre a sua Bíblia, vamos compartilhar a palavra nessa noite. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo, vamos começar por aí? Deixa aberto. Mateus capítulo 24, verso, a partir do 32. Mateus 24, 32. Deixa aberto lá. Irmãos, a coisa mais importante que nós temos é o quê? Bom, Isaac. Queria ter um filho desse aí. A coisa mais importante que nós temos não é dinheiro, não é fama. A coisa mais importante que nós temos é o tempo. É coisa única que nós temos. Nós temos que entender que ainda que nós fomos criados à imagem de Deus no Espírito, nem quando Deus nos criou, Ele nos criou a sua imagem, semelhança no Espírito, como seres que também são espirituais, mas nós estamos nessa dimensão, hoje, nós estamos nessa dimensão chamada tempo. E o nosso Deus, Ele não está limitado a tempo. O nosso Deus, Ele está numa dimensão chamada eternidade. É difícil, muitas das vezes, a gente compreender, mas Deus, Ele já viu o futuro. O futuro e o passado para Deus são a mesma coisa. Para a gente, futuro está na frente. Passado está presente, é agora que a gente vive. Para Deus, o futuro e o passado, para Deus, a consumação de todas as coisas já aconteceu. Sabe como você sabe disso? Quando você vai ler o livro de Apocalipse, já está ali. O que está ali no livro de Apocalipse? É uma espole. É espole que fala? É o espole que Deus dá. O que é o profético, gente? É o espole que Deus dá daquilo que já aconteceu, da eternidade cumprida. João já viu a gente, uma multidão louvando ao Senhor. Então, querido, mas para a gente, nós estamos na dimensão do tempo. Fala assim, eu estou no tempo. Fala assim, e o tempo é o bem maior, é o tesouro maior que Deus me deu. E, querido, eu vou dar conta. Se há uma coisa que eu vou dar conta com Deus, é do meu tempo. É de como eu gastei o meu tempo. Todos nós vamos dar conta. E se há uma coisa que vai influenciar nessa eternidade, um dia nós estaremos na eternidade, literalmente. Mas se há alguma coisa que vai influenciar nessa eternidade, é aquilo que eu estou fazendo hoje com o meu tempo. O que você está fazendo hoje com o seu tempo? Ah, pastor, estou gastando no meu futuro. Amém. Tem coisas que são naturais, humanas, normais. Mas eu e você precisamos nos atentar para isso. Nós não temos muito tempo. E está amarrado, pastor, está falando que eu vou morrer? Não. Por mais que você tenha 100 anos na frente, isso não é muito tempo. Por mais que você tenha 50 anos na frente, 10 anos, 20, 30, isso não é muito tempo. E uma eternidade está sendo definida
por esse pouco tempo que você está sendo investido. Essa noite eu quero que a gente saia um pouco daqui. Tire os olhos dos seus problemas. Tire os olhos da sua aflição. Certa vez Paulo ele falava assim: olha, pense nas coisas do alto. Então, nessa mensagem, nessa pregação, eu quero tirar os pés dessa terra, junto com você, e ampliar a visão. Pensar nas coisas eternas. E como nós estamos gastando esse tempo. Em Mateus capítulo 24, uma das coisas da mensagem de Jesus era sempre a respeito do futuro. Jesus ele sempre tinha uma mensagem escatológica, profética. Ele falou muito sobre isso. E há uma curiosidade. Gente, nós estamos vivendo tempos, como a Bíblia fala, os tempos são difíceis, os dias são maus. Nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriarão, de quase todos. Muitas coisas acontecerá, e muitas coisas têm acontecido. Mas como que nós estamos? Nós estamos embriagados nessas coisas que têm acontecido. Nós estamos vivendo, como nós estamos vivendo, como nós estamos gastando nosso tempo, como nós estamos olhando para isso tudo e tendo uma noção exata daquilo que nós temos que fazer hoje, ou daquilo que nós temos que gastar o nosso tempo hoje. Mateus capítulo 24, a partir do verso 32, Jesus estava falando para os discípulos assim, vamos começar daqui, e aí nós vamos pensar nas coisas do alto. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, ou Jesus está falando assim, olha para uma árvore, e essa árvore era a figueira. Quando já os seus ramos se renovam, e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Ele estava falando o seguinte, olha para uma árvore, e você sabe quando está chegando um determinado tempo, chamado verão. Só em olhar para uma árvore você sabe quando está chegando um determinado tempo. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem dos anjos, dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como... Eu quero abrir um parênteses. Muitas pessoas pegam esse versículo que eu acabo de falar para falar o seguinte, não, pastor, tá vendo? A gente não tem que se preocupar, não, porque ninguém sabe. Ninguém sabe o exato momento, mas o tempo sim. Viu a diferença? Uma coisa é o tempo. Tanto, senão a Bíblia está se contradizendo. Ele está falando assim, ó, olhe para a árvore. Quando você está entendendo que está próximo o verão, ou seja, está chegando o tempo. O dia exato, ninguém tem como cravar. Todo mundo que cravou na história da igreja não se deu bem. Mas o tempo, sim. Aí eu quero abrir um parênteses, e a Bíblia nos fala para a gente ver o tempo, se atentar para o tempo, olhar, perceber o tempo. Até porque tem exemplos. Por exemplo, Daniel, quando estava no cativeiro da Babilônia, ele sabia profeticamente que o cativeiro, Jeremias tinha se escrito, era de 70 anos. E ele tinha percebido, contado, opa, está próximo de acabar o cativeiro. E ali ele começou a buscar o Senhor. E porque ele começou a buscar o Senhor ali, Deus revelou para ele, tanto naquele tempo, quanto as coisas apocalípticas, as coisas do que estão para vir. Então, é bíblico você buscar saber o tempo, né? Olhar o tempo. O momento exato, você não tem como cravar. Olha, Jesus vai voltar aqui, tá? Às 5 horas, tá? Mas o tempo tem como a gente, e a gente deve se aperceber. Amém?
Aí ele fala assim, senão ele não dava dicas. Verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, preste atenção, gente, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Gente, é pecado comer e beber e casar e se dar em casamento? Não, não é isso. O pecado é você viver uma vida natural somente e não se aperceber do tempo, do que está acontecendo. Não se importar com o mundo espiritual, aquilo que está pulsando no coração de Deus. Ah, não, agora eu vou ver a minha vida. Se você for ver a sua vida e não se importar com aquilo que está no coração de Deus, continuar comendo, bebendo, comprando, aí sim. Jesus está falando, olha, eles não comiam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Nós temos que viver essa vida esperando a arca do arrebatamento. A arca é uma figura do arrebatamento para a gente. Né? Veio aquele tempo, a arca arrebatou Moisés e sua família e protegeu daquele tempo de destruição. Nós estamos chegando num tempo chamado Grande Tribulação. Então nós temos que estar atentos, porque é o próximo calendário profético. É o arrebatamento. Não há outro. Então aqui fala aqui, ó, casava até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim, se Deus falou assim, ó, assim será também a vinda do Filho do Homem. E aí continua. Então, nessa noite, eu quero com você olhar para as coisas do alto, olhar para aquilo que está para frente, olhar para aquilo que Deus estabeleceu. Pastor, quando você estuda a Bíblia e começa a olhar a Bíblia, irmãos, Deus já estabeleceu, como eu falei para você, Deus está na eternidade. Ele não está influenciado pelo tempo. Porém, a Bíblia nos ensina que ele já estabeleceu o tempo. Ele já estabeleceu. Ele não se atrasa. Ele já estabeleceu. Já estabeleceu, pastor? Já. Atos capítulo 17. Abre aí, Atos 17. Você pode botar na atualizada, tá? Atos 17, do verso 24 ao 26. Eu vou com você aqui, tá? Atos 17, 24 ao 26. O Deus que fez o mundo, preste atenção, e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Continua. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, aleluia, respiração e tudo mais. Fala assim, Deus me dá vida, respiração e tudo mais. Fala, tudo que eu tenho, ele me deu. Amém. De um só, aí ele está olhando para nós, de um só, ou seja, de Adão, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo, preste atenção nisso, fixado os tempos. O que ele fez? Pegou o tempo e fixou os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua. Deus já fixou o tempo, filho.
Ele já fixou, vai até aqui. Não é que ele está assim, não, está pedindo. Não, gente. Tudo é fixado. Fala assim, Deus, aqui é a Bíblia que diz. Quem crê na Bíblia aqui? Deus já fixou o tempo e os limites da sua habitação. Vai até lá. Já fixou. Então, quando você vai estudando a Bíblia, e aí é uma briga teológica, mas, queridos, tem um momento que você deve falar assim, sabe de uma coisa? A Bíblia fala que Jonas foi, como um amigo meu fala, a Bíblia fala que Jonas foi engolido por um peixe, ficou 3 dias, não é verdade? Um grande peixe, e foi vomitado. Você acredita? Acredito. Se a Bíblia também falasse que Jonas foi engolido por uma sardinha gigante, e a Bíblia é a palavra de Deus, eu também acreditaria. Por mais que isso... Até porque, gente, andar sobre as águas vai de encontro à ciência. Vai ou não vai? Transformar água em vinho vai de encontro à ciência ou não vai? Ressuscitar morto, vai ou não vai? Ele é o Senhor da ciência. Ele é o Senhor de todas as coisas. Quando Ele quer, Ele mexe até na lei da gravidade. Quando Ele quer, quando ele faz o sol, como, mas passou o sol, não para, é a terra que querido, mas é a sensação, você tem que entrar ali, a sensação do cara era que o sol parou, pô. A gente vê o sol, a sensação parou, o dia parou, ele fez o dia parar. Mas é impossível, pastor. Gente, se eu não acreditasse no impossível, a gente fechava a porta da igreja, a gente não seria igreja. Porque a gente é chamado a acreditar em coisas impossíveis. Jesus ressuscitou, Jesus foi assunto ao céu. Olha que coisa. Vai explicar para o incrédulo. Então, porque as pessoas falam assim, a ciência, não me venha. Quando vai a ciência e a fé, irmãos, eu fico com a fé. Não estou jogando fora a ciência. Mas nós vivemos não pela ciência, gente. Nós vivemos pela... O justo vive pela fé. Não estou negando. A gente tem que obedecer. A gente tem que respeitar algumas coisas. Mas tem momentos que a fé, ela vai, transcende. O nosso Deus transcende o natural. Então, queridos, Ele... Fala assim comigo, Deus estabeleceu e fixou o tempo da raça humana. Ponto. Queridos, eu tenho estudado muito sobre isso, já estudei muito escatologias, continuo estudando escatologia, comprei uns livros também, gosto muito de estudar. A minha obrigação como pastor é estudar muito, é trazer uma doutrina sadia, bíblica. Eu tenho essa obrigação. Amém? Me preparar o máximo possível. Amém? É a minha obrigação como pastor. E assim, a gente começa a ver a árvore. Irmãos, eu estou olhando a árvore. Eu estou olhando que as estações estão mudando. Será que só eu consigo ver isso? Será que essa geração, será que a gente não consegue ver que as estações estão mudando? Perdão, mas a gente não sabe nem se a Manuela vai ficar adulta, cara. E se ela não ficar adulta e Jesus voltar, amém, gente. Eu conversava com algumas pessoas há muitos anos atrás, e as pessoas falavam assim, pastor, mas eu quero casar primeiro, antes de Jesus voltar. Eu falei, filho, você não está entendendo. Você não está entendendo ainda. Gente, e por estudar muito algumas coisas sobre isso, tem um autor, acho que é inglês ele, o nome dele é Derek Walker. Derek Walker.
ele tem um livro que ele começou a estudar sobre essa questão de tempo também, bíblico. Não só ele, muita gente fala. Aí junta ciência, junta coisa. Irmãos, eu vou falar algo. Eu não posso bater e cravar, mas eu posso informar. Aí você acredita no que você quiser. Eu quero acreditar e vou acreditar na palavra de Deus. Há um calendário, o nosso calendário que nós seguimos, nosso calendário é o chamado, me ajuda, Marco, gregoriano. Não é gregoriano? Nós estamos hoje em 2023 depois de Cristo, no chamado calendário gregoriano. Mas o calendário judaico, irmãos, que é muito anterior do gregoriano, hoje, 2023, é o ano, eu até anotei aqui. Você sabe qual é o ano do calendário judaico? 5.784. 5.784, calendário judaico. Só que alguns estudiosos viram que tem uma defasagem nesse calendário judaico também. Na realidade, está chegando no ano 6.000 da Terra. Ah, pastor, mas a Terra não tem bilhões de anos. Estou falando do calendário judaico. Há teorias e teorias. Ah, mas é provado pelo carbono. Irmãos, eu já vi explicações não sei se Marquinhos já viu isso, de quando teve o Noé, teve a arca, quando a terra foi inundada. A terra não foi inundada só de cima, que parece que é o seguinte, que entrou. Não. Na realidade, a verdadeira inundação veio de baixo. E a água, ó, aí tem várias teorias. Aí mexeu em muita coisa. Porque o pessoal fala o seguinte, não, você vê a idade da Terra através do carbono 14. Só que é limitado. Tudo é limitado, gente. Tudo é teoria. Por mais que a ciência se desenvolveu. Segundo a palavra de Deus, o mundo foi feito em 6 dias, amém? Foi feito segundo a palavra de Deus. Alguns teólogos entendem que a palavra de Deus, que esse dia é alegórico. É alegórico. Pode ser, amém, eu respeito. Mas a Bíblia fala que houve tarde de manhã. Houve tarde de manhã, primeiro dia. Houve tarde de manhã, o segundo dia. Houve tarde de manhã e no 7º descansou. Parece que quando Deus estabeleceu o tempo, irmãos, Ele estabeleceu tempos a nível de 7. A gente está acostumado, eu acho que com 10, mas na Bíblia está muito fixado de 7 em 7. De 7 em 7. A cada 7 em 7, por exemplo. Por isso que Deus estabeleceu que 6 dias trabalharás. No 7º descansarás, porque o Senhor descansou. Então, e o 7 da Bíblia é o número perfeito. É o número de Deus, é o número perfeito. E Deus estabeleceu essas coisas. Deus estabeleceu o tempo, Deus estabeleceu o sol, Deus estabeleceu a lua, Deus estabeleceu as estações, Deus estabeleceu os anos. E há um entendimento, irmãos, que a criação revela todo o estabelecimento da terra, todo o tempo do homem na terra. Abre a sua Bíblia em Salmo capítulo 90, verso 4. Salmo capítulo 90, verso 4. Salmo 90. Pôs 1000 anos aos teus olhos. 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Abre também um texto, agora no Novo Testamento, 2 Pedro, capítulo 3. Eu não sei se eu vou conseguir entrar em 2 Pedro 3. Eu queria entrar todo, mas talvez eu não consiga por causa do tempo. Mas dá para a gente dar essa introdução. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. 2 Pedro 3, 8. Todavia, eu queria entrar todo ele, no 3, porque é muito importante, porque ele está falando dos últimos tempos. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer,
Fala para o teu irmão, você não deve esquecer. O que passou de pagar a conta? Também. Há uma coisa que vocês não devem esquecer. O quê? Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Queridos, há um entendimento teológico, e esse entendimento não é novo. Os teólogos do tempo de Jesus, judeus, teólogos que eu falo judeus, os rabinos, eles tinham esse entendimento. Há um entendimento que a criação revela todo o tempo determinado pelo homem na terra. O tempo estabelecido pelo homem na terra. Então, há um entendimento que os 6 dias da criação seriam 6.000 anos. 6.000 anos. Cada dia simbolizando 1000 anos. E o 7º dia é o chamado na escatologia. Por isso que gente, a gente tem que estudar, a gente tem que saber. Depois da grande tribulação, a gente vai subir o Senhor. A gente vai ver aqui numa passagem que Deus revelou para João do chamado milênio. O que é o milênio? Milênio é o governo de Jesus na terra. Quando Satanás vai ser preso durante 1000 anos. Isso depois da tribulação. E nós retornaremos com ele, já com novos corpos, para reinarmos com ele. Esse é o sábado. É o 1000 anos. E é muito específico que a Bíblia fala 1000 anos. A gente vai ver isso. Então, há um entendimento que todo o tempo do homem na terra são 6.000 anos. Há um entendimento. Pastor, você tem como bater isso? Não. Eu estou falando o que há um entendimento e tem passagens bíblicas baseadas nisso. E que os 7.000 anos, né, vamos dizer assim, os 1000 anos finais é o ano justamente do milênio, do governo do Senhor, aqui na terra. É interessante, querido, quando você vai falar sobre o milênio, abre aí, só para você entender, não ficar voando, me olhando assim, o que o pastor está falando, meu Deus, ele nunca pregou isso. Apocalipse capítulo 20, só para você saber, não tem como eu pregar tudo, né? Não tem como pregar tudo, mas só para você saber, Apocalipse 20, verso 1, vamos ler do 1 ao 6. Então, vi descer do céu um anjo, olha o que Deus revelou, que está na eternidade, revelou para João. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por, 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completasse os. Depois disso, é necessário que ele seja solto, pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Esses decapitados foram decapitados na grande tribulação. Eles morreram na grande tribulação. Está olhando para trás aqui. Por causa de Jesus. Bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. E não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante quanto? Os restantes dos mortos, que é aqueles que não aceitaram Jesus, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Eu não vou entrar na questão da ressurreição, primeira ressurreição e tal. Só quero mostrar para vocês que vai ter 1000 anos de um reinado de Jesus na terra. Na terra. E nós estaremos
com outro corpo. Como ele é, nós seremos. Como ele é, nós seremos. Mas preste atenção, querido. Ah, pastor, mas isso está parecendo Hollywood. Não é não, irmãos. A gente que tem uma mente, a gente que tem uma dificuldade de entender, crer naquilo que os profetas e que o Evangelho fala, pela nossa mente ser contaminada. Jesus, quando ele ressuscitou, está lá em Marcos, ele deu uma chamada nos discípulos. Marcos 16, está lá, que eles falaram assim, cara, vocês são tão tardos para crer naquilo que eu já falei para vocês. Não falei para vocês que ia ressuscitar? Só que eles estavam, não, isso daí deve ter um sentido. Irmãos, tem coisas que não é sentido figurado. Tem coisas que não adianta a gente achar um sentido figurado, uma coisa. Eu sei que tem uma teologia, uma parte da teologia, que ela vê esse sentido figurado em tudo. Aí a gente não chega a lugar nenhum. Tem coisa, quando a Bíblia fala 1000, é 1000. Quando a Bíblia fala 7, é 7. Não tem sentido figurado. Então, gente, há um entendimento, como eu estava falando para vocês, de que o tempo todo da raça humana estabelecido é 6.000 anos. Mas é interessante que quando a gente vai vendo na história, por exemplo, a gente vai vendo que de Adão até Noé foram 1000 anos. De Adão até Noé foram 1000 anos. Quando você vai vendo pela história bíblica, tá? De Noé até Abraão, mas mais especificamente Isaac, foram mais 1000 anos. De Isaac, de Abraão e Isaac, até Davi, foram mais 1000 anos. De Davi até Jesus, foram mais quantos anos? 4.000 anos. Fala assim, Jesus, ele veio no ano 4000. Eu estou no calendário judaico, tá, gente? No ano 4000. É interessante, irmãos, que algumas figuras, a Bíblia ela já mostrava algumas figuras sobre isso. Abre Êxodo, abre a tua Bíblia em Êxodo. Estou fazendo você viajar, não na maionese, é viajar na palavra, é olhar a palavra, é deixar a palavra criar uma expectativa, uma esperança santa. Ai, pastor, não está falando de milagre. Não, eu estou falando do maior milagre que não tem maior do que esse que eu estou falando. Não tem. Abre aí Êxodo, quando Deus estabeleceu, Êxodo capítulo 12, algumas coisas, porque sempre Deus ele vai deixando as coisas proféticas. Êxodo capítulo 12, quando Deus estabeleceu a Páscoa, a partir do verso 1, ele foi instituir a Páscoa. Preste atenção, irmãos, detalhes. A gente precisa ver, abrir os olhos para ver o que a Bíblia diz. Disse o Senhor a Moisés e Arão, da terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, quando? 10 desse mês, 10 desse mês, guarda isso, cada um tomará para si um cordeiro. Então fala assim, ao 10 do mês, o cordeiro vai ser tomado e preparado. Amém? Vamos lá. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calcularás quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis. Guardareis até quando? Até o 14º dia desse mês.
Até quando? Então vai guardar o cordeiro por quantos dias? Por 4 dias. E o guardareis até o 14º dia. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Irmãos, Adão pecou. Veio o julgamento sobre Adão e toda a raça humana. Quando veio o julgamento, Jesus falou para Eva, seu filho, o seu filho, que falou para Jesus em relação a Satanás, olha, você vai pisar a cabeça da serpente, mas a serpente vai morder o calcanhar dele. Preste atenção, quando Adão pecou, o cordeiro já foi preparado, irmãos, já foi separado. Deus veio pela linhagem de Abraão, de Sete, de Abraão, a semente foi preparada durante 4.000 anos. Bateu 4.000 anos, não no nascimento de Jesus, mas no sacrifício. Quando o cordeiro foi morto e verteu seu sangue, como diz aqui no estabelecimento da Páscoa, ele foi separado em determinado dia. Depois de 4 dias, ele tinha que ser imolado. Jesus foi imolado depois de 4 dias, cumprindo exatamente aquilo que a palavra de Deus diz. Os judeus, irmãos, eles mudaram algumas coisas ali no tempo, por isso que porque eles não querem admitir que Jesus é o Messias, mas que eles veem o mundo através dos tempos, desses 6.000 anos, eles veem o mundo, o pessoal principalmente da religião, eles veem o mundo através. A outra coisa muito interessante, em João capítulo 11, no verso 17, João 11, 17, eu não vou ler toda a história, mas aqui no contexto, Lázaro morreu, Jesus demorou para chegar lá. Avisaram que Lázaro estava... Quando Jesus chegou, Lázaro já era morto. Quanto? 4 dias. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. É interessante que Lázaro para a gente também é uma figura nossa, da raça humana. Em Adão nós morremos. Mas no 4º dia chegou o Messias, gente. Se você vê a conversa de Jesus com Maria, a Maria ela tá, porque eles criam na ressurreição no final. Eles criam na ressurreição no final. Gente, o tempo é tão importante que até Satanás sabe. Você lembra quando Jesus ele veio para expulsar um demônio, e o demônio sabe o que ele falou? Senhor, vieste antes do tempo. Por que ele falou isso? Que ele sabe o tempo que ele tem. Só que Satanás não sabia que a vinda de Jesus era aquele primeiro momento. Jesus ia voltar, ia subir e Jesus ia retornar. Satanás já pensou que ele ia ser arrebentado ali. Por isso que ele falou, vieste antes do tempo. Irmãos, quando nós morremos em Adão, nós ficamos sepultados, morremos para Deus. Depois de 4 dias, quando você vai estudando isso, você vai, meu Deus, é muito exato. 4.000 bateu na ressurreição. Depois de 4 dias, nós fomos ressuscitados. É muito interessante. Calma aí. Fala assim, glória a Deus. Fala assim, abre minha mente, Jesus. A volta de Jesus também está no tempo, gente. Quando o Espírito Santo, presta atenção, quando o Espírito Santo, quando Jesus morreu, ressuscitou,
falou para os discípulos ficarem em Jerusalém, até que do alto seria derramado o quê? O Espírito. O Espírito veio, inaugurou uma nova era, a era chamada da igreja. Igreja, nós, igreja. Aí foi aquele reteté falando em línguas e tal. A pessoa, o que está acontecendo, gente? O que está acontecendo? Pedro se levantou, falou assim, o que está acontecendo é o que disse o profeta Joel. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão visões. Tinha passado 4. Nos últimos dias, 2. A gente está nos últimos dias, gente. A gente está vivendo a época da igreja que vai até o arrebatamento. Aí vai ter um outro tempo, que Deus vai tratar de uma outra maneira com o ser humano. Aí vai ser o dia do Senhor, o julgamento de Deus. Deus julga a gente. Deus julga, Deus mata. Deus também faz justiça, amém? Ele não é aquele papai bonachão que tu passa a mão na cabeça e faz qualquer coisa. Não, Deus é um Deus justo. Mas tudo no seu tempo. A sua justiça, ela é baseada na sua graça, na sua misericórdia, mas há uma justiça. Irmãos, a volta de Jesus, é interessante que aí eu lendo esse texto, aí que eu quero... Faltam 10 minutos para as 9? 10 ou 15? 10. Então tenho 10 minutos. A volta de Jesus... Quem aguarda a volta de Jesus assim? Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Essa parábola tão conhecida nos fala tanto. Eu vou até abrir aqui na minha. Lucas capítulo 10. Verso 30. Gente, Lucas 10, 30. Preste atenção nessa parábola. Porque tudo que Deus faz, Deus sempre, nada Deus, o Senhor, Ele colocou na palavra à toa. Nada. Tudo tem um significado, tanto para aquele momento, quanto para a gente, para agora, gente. Essa parábola talvez você já viu várias vezes, já viu as crianças fazendo essa parábola, olha que bonitinho. Mas há um significado profético, preste atenção, gente. Verso 30. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem, é a parábola do bom samaritano. Preste atenção. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Descia de Jerusalém para Jericó. Irmãos, preste atenção nos detalhes. Jerusalém é a cidade do Senhor. É o lugar onde Deus habitava. O homem descia de Jerusalém para Jericó. Preste atenção. Esse homem simboliza a gente, a raça humana. Adão, ele desceu, ele saiu do Éden, ele saiu da presença, ele foi ladeira abaixo, e é justamente descida. Simboliza a gente. O homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores. O homem, o ser humano, caiu na mão do diabo. E olha só, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. É interessante isso. Porque nós todos estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, como diz a palavra de Deus. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo, ou seja, a religião não ajudou. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo, também não ajudou. Certo samaritano, aleluia, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Jesus é o nosso samaritano. Até hoje Jesus ele é olhado com indignação pelos judeus em si.
Ele é o nosso samaritano, que ele viu a raça humana, se compadeceu. Preste atenção, irmãos. Certo samaritano, verso 33, seguiu o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, ou tratou as feridas, aplicando óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal. Sabe o que é isso, irmão? Ele nos deu uma identidade em Cristo. Ele nos colocou na mesma posição dele. Por isso que em Cristo nós somos mais do que vencedor. Em Cristo nós somos sarados. Em Cristo nós somos abençoados. Ele me colocou na condição dele. Mas ele não só fez isso. Ele me colocou sobre o seu animal. Ele levou para uma hospedaria. Preste atenção, irmãos. Ele levou para uma hospedaria chamada igreja e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, ao Espírito Santo. Mas preste atenção, gente. E dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastar a mais, eu te indenizarei quando voltar. É interessante, meus irmãos, que ele deu os 2 denários. Você sabe o que é 12 denários? 12 denários. Em Mateus capítulo 20, se eu não me engano, é Mateus 20, eu não vou ler esse texto. É Mateus, mas só para você, Mateus 22, mas não precisa botar. Há uma parábola que o Jesus ele conta, que um senhor chama pessoas para trabalharem na sua vinha. E ele paga por cada dia 1 denário. Ele paga quanto por cada dia? 1 denário. É interessante que o samaritano, ele deu para o hospedeiro 2 denários. Gente, ele deu 2 denários, 1 por dia. E ele falou assim: quando eu voltar, espera, cuida dele, fica aí na igreja, fica na hospedaria. Quando eu voltar, a gente vai se acertar. Irmãos, estamos nos últimos dias, irmãos. Estamos nos últimos dias, irmãos. Irmãos, estamos nos últimos dias. Nós já estamos no 2º denário há muito tempo, irmãos. Ele vai voltar. O samaritano subiu para Jerusalém, mas vai voltar novamente. Ele vai voltar para nos buscar, irmãos. E o que nós estamos fazendo com o tempo? O que nós estamos fazendo com o tempo? O próximo evento profético é o arrebatamento. É o dia que ele vai nos voltar para nos buscar. Pastor, há mais coisas proféticas que fala assim, gente? A própria ressurreição de Jesus. Quanto tempo que Jesus ficou na terra? Quanto tempo, gente? Quanto tempo que Jesus ficou? 2 dias. No 3º, ele veio ressuscitado. Ele ficou 2 dias. No 3º, ele ressuscitou com uma outra aparência. Gente, é profético demais. Isso está lá no Velho Testamento, a gente pode pegar textos e textos e textos e textos. Textos e textos e textos. Proféticos. Gente, está chegando muito perto. Vamos aproveitar o tempo que nós temos para fazer a vontade do Pai. Para estudar mais, para mergulhar mais na palavra, para anunciar mais esse evangelho. Não adianta. Ah, não, pastor, eu quero continuar comendo, bebendo, viajando, fazendo. Irmãos, vamos olhar o eterno. Não é que você não possa fazer, mas não abra mão do seu chamado. Vou falar novamente, não abra mão do teu chamado,
Não abra mão daquilo que você precisa fazer nessa geração. Ah, pastor, mas o pessoal vai me chamar de louco. Irmãos, chamaram Jesus de louco? Tu quer que seja chamado de quê? Se chamaram ele, vão nos chamar. 12 denários. O nosso samaritano veio, nos deu a posição dele, nos deixou com o Espírito Santo, estamos na hospedaria, estamos sendo cuidados pelo hospedeiro. Hospedeiro não é o alien que você viu naquele filme, o hospedeiro é o Espírito Santo. Estamos sendo cuidados, só que o tempo está acabando, gente. Ele está retornando. E você deveria se alegrar. O 7º dia está chegando. O dia que ele vai reinar. Ah, meu Deus. Amplia as nossas visões. Alarga a nossa mente. Cada vez que você mergulha na palavra, mais você vê verdades. Pastor, mas é bom demais para ser verdade. É bom demais e é verdade. Ele está voltando. Ele está voltando. Ele está voltando. Pastor, mas a gente não tem como saber o dia. Não tem, mas tem como saber a estação. Está chegando o verão. Está chegando o verão. A gente olha, está chegando o verão. Quando a gente olha para o céu, a gente sabe quando vai chover. A gente sabe quando vai fazer sol. O Senhor tem nos chamado nesse tempo para olhar para o céu, para o campo espiritual e observar para aquilo que está vendo. Pastor, mas eu estou envolvido nos meus problemas, nas minhas emoções. Irmão, para com isso. Acabou esse tempo. Acabou esse tempo. Vá se curar, meu irmão. Peça ajuda, mas olha para frente. Satanás, ele quer que você continue olhando para a sua vidinha, para o seu umbigo. Mas Deus quer que você olhe para a eternidade. Para a eternidade. Não é à toa. O que você tem, o que eu tenho, é tudo para a glória do Senhor. A família que nós temos, tudo tem que ser para a glória do Senhor. Tudo tem que ser preparando para aquele tempo, para o casamento, irmãos, que está para acontecer. Amém? Feche os seus olhos. Sim, Senhor. Amplia a nossa visão, Pai. O Senhor já estabeleceu os tempos. Senhor, nós entendemos que mesmo assim, mesmo estudando a Tua palavra, a nossa visão ainda é limitada. Pode ter muitas coisas que a gente ainda não consegue ver. Mas, Senhor, nós queremos mergulhar na Tua palavra. Nós queremos olhar a eternidade. Nós queremos ansiar, desejar a volta do Senhor. Desejar, Senhor. Desejar a volta do Senhor. Nós queremos ser relevantes na nossa geração. Está chegando um tempo. Está chegando esse tempo. Em nome de Jesus. Mara, vem cá, Mara, me ajuda.